Louvado seja o nosso Deus. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos e que nós possamos num só pensamento estarmos em adoração ao nosso Deus esta noite. Te convido a abrir de novo a sua Bíblia, no mesmo capítulo, 1 Samuel 17, no verso 40. Interessante que nós lemos e de repente a Ramila cantou, sobre Moisés. E Moisés tocou foi o cajado, E é interessante como Deus trabalha. Diz assim o verso 40: E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, outro lugar diz pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. Podeis assentar, irmãos. Eu quero deixar como tema dessa pequena mensagem que o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração, é uma pergunta: como você está cuidando da sua família? E aí você vai me perguntar, o que tem a ver o tema com o texto que nós lemos? Não sei se vocês já conseguiram assimilar, mas quando o pastor me direcionou a oportunidade para hoje, eu já tinha esse texto em mente, e eu comecei a orar, buscar e trabalhar num pouco tempo de espaço. Ontem eu não fui trabalhar, levei a Rose no médico, fiquei resolvendo algumas coisas pendentes minha, e hoje sim eu fui trabalhar. Então eu tive pouco tempo, mas o tempo que eu tive foi ligado nesse momento. E por incrível que pareça, é onde eu estava hoje, na internet a gente tinha direito, que é muito ruim de sinal. Então eu fui pedindo que o Espírito Santo de Deus trabalhasse para que eu pudesse hoje compartilhar com os irmãos aquilo que ele havia colocado em minha mente. E quando eu li esse verso, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras, eu comecei então a entender o que Deus estava falando comigo. E vocês vão entender muito bem, nós estamos falando de quem? Davi. E quem foi Davi? Foi um homem segundo o coração de Deus. E o que ele tem a ver com o culto da família de hoje? E eu então comecei a ler algumas coisas e comecei a entender espiritualmente o cuidado que Davi tinha com a sua família. Mas se ele tomou esse cajado na mão, naquela época os pastores usavam muito cajado, hoje não se vê isso mais. Eu tenho um lá em casa. Um dia eu cheguei com ele em casa, os meus netos falaram assim: é o cajado de Moisés? Eu falei: eu tenho ele até hoje lá em casa guardado. E achei interessante que o cajado, ele era para tanto apoiar o pastor, quanto era para conduzir as ovelhas. E se Davi era pastor de ovelhas, nós conhecemos muito bem que Davi era pastor de ovelhas. Voltando um pouquinho aí, no mesmo capítulo 17, no verso 34, vai lhe falar que Davi estava o quê? Cuidando de ovelhas. E de quem que eram as ovelhas? As ovelhas eram do seu pai. E naquela época, não havia outro meio de ganhar-se o sustento, a não ser através das ovelhas, através da carne, do leite, da lã. E era Davi que cuidava das ovelhas. Era Davi que tinha o capricho de levá-las para pastar, beber água, e ali durante o dia e a noite cuidava. E eu fiquei imaginando, se Davi tinha cuidado das ovelhas, serve de exemplo para mim, que sou hoje, o chefe de uma casa, de uma família, porém os filhos já estão cada um na sua casa, cuidando dos seus afazeres, mas mesmo assim eu continuo tendo responsabilidade no meu pensamento com eles, principalmente na oração. E hoje você está aqui hoje representando a sua família. Hoje você está buscando algo pela sua família. Você não está com o cajado
nem de Davi, nem de Moisés, mas você está com a palavra de Deus na mão. Hoje, para nós, o nosso cajado, como foi cantado aqui, né, no hino que a Ramila cantou, pega o cajado e toca. O que tem nas mãos? O cajado. O que você tem na mão hoje? A palavra de Deus. E eu sempre disse isso e gosto de falar, nem todo tempo você vai estar com a Bíblia na mão. Então você tem que estudar, que a própria palavra fala, examinais a Escritura, né, para que tenhas vida eterna, para que tenhas conhecimento, para você ter sabedoria. Porque no dia de amanhã você pode estar no seu trabalho, você pode estar na rua, ou nos seus afazeres, e alguém pedir um socorro e você tem que estar preparado. Então o que tem nas mãos? De que maneira você está cuidando da sua família? Esse cajado para Davi era algo significativo. Aonde ele ia, ele estava com o cajado. E vocês podem observar nos filmes, a maioria dos filmes evangélicos, os patriarcas, eles sempre apoiavam num cajado. Hoje, muitos de nós usamos uma bengala, né? De vez em quando eu tenho que achar alguma coisa lá na roça. Hoje mesmo, por um período de tempo, eu peguei um e fiquei trabalhando com ele, devido ao terreno que eu estava trabalhando acidentado, então eu tive que apoiar naquilo ali. E eu fui meditando na palavra de Deus. Qual a ferramenta que eu estou hoje pegando para cuidar da minha família? E agora eu quero que você pegue para você, para assim, pessoalmente, isso aí é individual. O que você está fazendo? Qual a ferramenta que você está pegando para cuidar da sua família? Do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua esposa, do seu esposo. Porque se eu não cuidar bem da minha família, se eu não estiver bem com a minha família, eu não vou estar bem com a igreja, eu não vou estar bem com a sociedade, não vou estar bem com os familiares, porque assim, família é eu e a Rose, a Yane e o esposo, Paulinha e Alex, Ramila, né, e Marcos. Aí vem os filhos que já se casaram, já não está mais dentro da minha casa, então eu tenho que cuidar, eu e a Rose temos que nos cuidar um do outro, e assim nós vamos cuidar bem daqueles que estão ao nosso redor, que de vez em quando chega alguém, nós dois temos esse dom, não vou nem falar sina, nós temos esse dom, de vez em quando chega alguém lá em casa, preciso conversar com vocês, bom, estamos aqui, vamos ouvir, sinal que estamos bem, para que eu e ela, para que você e o seu companheiro esteja bem, você tem que estar bem estruturado. Nessa situação de Davi, além dele pegar o cajado, que ele havia na história que vocês conhecem muito bem, e vai encaixar na mensagem, ele havia desafiado Golias. Então, além do cajado, ele pegou mais 5 pedras, vamos botar na nossa língua, mais 5 pedras. E eu fico imaginando quando ele chegou na beira daquele rio, ele não pegou qualquer uma das pedras. O Espírito Santo de Deus o levou a analisar e estudar cada pedra daquela, para poder pegar a que havia de ser escolhida, não por ele, mas por Deus. E eu fico imaginando, todos nós conhecemos aqui, quando nós vamos lá na Pedra Roxa, no Chiador, na época da cachoeira, a gente vê cada pedra boleada, tão perfeita, né? Tão bonito, dá vontade de carregar tudo. E todas as vezes que eu chego lá, eu lembro dessa história. Nós hoje não podemos pegar qualquer coisa e colocar dentro da nossa casa. Não podemos levar qualquer coisa para dentro do nosso lar. Não podemos dar qualquer coisa para os nossos filhos. Porque senão nós não vamos ter habilidade para destruir a artimanha do inimigo. Eu ouvi hoje algo lá na lavoura, não na nossa, onde eu estava junto com o meu cunhado, que eu cheguei pro Elcio e falei assim, eu não sei, eu achei que fosse pai e filhos, mas a coisa hoje está tão fora do controle, que filhos falam coisas absurdas com o pai, que a gente fica assim, né? E eu falei para ele, eu achei que fossem pai e filhos, era um senhor com 2 rapazes,
Mas eu vi o rapaz falando uma palavra tão pesada que eu falei, não, não é pai e filho. Então qual é as formas, as pedras, ou seja, as ferramentas que hoje nós estamos colocando dentro da nossa casa? Eu tenho 2 filhos biológicos, tenho 2 de criação, e eu me preocupo, mesmo não estando mais sobre nossa proteção, ou seja, nossa responsabilidade, ainda carregamos eles nas nossas costas, oramos. Eu pego muito no exemplo de Jó, orando pelos filhos, porque eu não sei o que eles estão fazendo, não sei o que está acontecendo, não nos dão satisfações, né? Mas nós nos preocupamos com eles. E Davi, quando ele aceitou esse desafio, lá atrás, no verso 25 de Samuel 17, foi-lhe colocada uma imposição pelo rei, né? Eu vou resumir um pouquinho aqui, mas a Gailane já colocou lá, que foi oferecido uma recompensa para quem destruísse Golias. E Davi não era bobo, pastor. Davi era esperto, né? Por quê? Naquela época se cobrava imposto, e ai de quem não pagasse imposto, ai de quem não pagasse segundo a vontade do rei. Se ele falasse que era 10 pratas, era 10, e não tinha 9, 9,5, 8, não tinha um cartão lá para parcelar, não tinha um boleto, não tinha um... Não, tinha que ser. Então, né, olha lá, olha. E dizia os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, que seria Golias. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Aí mais uma vez eu trago como experiência o cuidado que Davi tinha com a sua família. E mesmo assim, quando Davi foi escolhido para ser rei, pastor, ele foi o último que chegou dentro de casa. Ele estava lá cuidando das ovelhas, que trazia leite, carne e lã para cuidar dos seus irmãos. Ele, quando ouviu que o rei estaria dando esta recompensa, ele logo pensou não somente em si, porque ali envolveu, né, nesse versículo 25, envolveu uma grande satisfação ao olho humano, porque todos nós temos esse desejo de querer melhorar a nossa vida, tanto pessoal, financeiramente e até mesmo a família. Ele, opa, eu vou ficar rico, opa, eu vou tirar das costas do meu pai esse imposto, né? Então eu vou lá. Eu via sempre essa mensagem como Davi, um grande guerreiro, Davi, um homem ousado. E mais uma vez eu consegui enxergar aqui outra qualidade de Davi, o cuidado que ele tinha com a família. Hoje, muitos, eu falo isso porque eu já vi muitos pais que não estão nem aí para os filhos, casou, que se vire para lá, não estou nem querendo saber se está precisando de ajuda ou não, né? Muitos pais fazem isso. Muitos filhos fazem a mesma coisa. Meu pai é obrigado a me sustentar, meu pai é obrigado a fazer isso por mim. Quantas matérias a gente vê aí, filhos matando pai e mãe para poder obter aquilo que tem, seja para uso ou seja para uso de drogas, heranças que ficam aí sendo desejadas de qualquer maneira. E aqui eu vi uma preocupação em Davi, que eu apliquei na minha vida, que ele não pensou somente nele, ele pensou na família. E quando a gente vê um culto de terça-feira, com poucas pessoas, sabendo que nós somos uma quantidade maior, né? A gente se preocupa, mas quem sou eu para ficar julgando A ou B? Eu quero continuar orando para que essas pessoas um dia, né, ver a responsabilidade, o compromisso que nós temos de estar nos buscando. E não tem coisa melhor quando a gente vê a família reunida. Quando a gente está lá na casa do diácono Joel, né,
naquela festinha gostosa, ou seja, qualquer outro lugar, os irmãos todos reunidos, nós somos uma família. Isso é importante, isso é gratificante. E tenho certeza que se um adoecer, toda a igreja vai se unir em oração. Para quê? Para que possamos ver aquela pessoa bem, porque nós somos um membro da família. Davi, ele se preocupou. No verso 40, ele teve um objetivo. Ele pegou o seu cajado, que era o seu suporte, que sustentava ele, que ajudava ele, e foi até o riacho. Um outro fato também que me chama muita atenção foi quando ele matou aquele urso, matou aquele leão, que está lá no verso 34 de Samuel, 1 Samuel 17, 34, diz assim: então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e o tomava uma ovelha do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Davi estava preparado para enfrentar os desafios. Ele não foi pedir ajuda A ou B, ele foi direto no ponto, derrubou aquele leão, aquele urso, porque estava ferindo a ovelha que iria, trazer o benefício para a sua família. Quem é que gostaria de perder qualquer coisa? Nós já moramos na roça, e de vez em quando escutávamos quando uma galinha gritava, a gente saía correndo. Certa vez nós levamos até, depois do caso da brincadeira, pastor, naquela época nós morávamos lá no sítio do evangelista Orvalino, escutamos lá as galinhas gritando e corremos lá, e pouca luz, uma lanternazinha fraca, e chegamos lá debaixo daquele pé de abacate, e o evangelista Orvalino bateu para cá, bateu para lá. Quando foi no outro dia, nós fomos ver a raiz do abacate que estava para cima da terra. Por quê? Nós estávamos protegendo o nosso bem. Eu tenho certeza que você vai proteger a sua família. Tenho certeza que você vai correr um risco, mas vai tentar defender a sua família. É o que você está fazendo aqui hoje. Saiu de casa no frio, saiu de casa talvez sentindo um pouquinho cansado, mas está aqui defendendo a sua família. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, irmãos, porque nós não estamos fazendo, para se aparecer, para se apresentar, não. É o nosso dever estar sempre aos pés de Jesus, porque o maior amor foi o de nosso Deus. E ainda trazendo para nosso engrandecimento aqui de família, a família não começou dentro de uma igreja, a família não começou na rua, não começou no boteco, numa festa, como muito casamento acontece, Quando eu conheci a Rosa, eu conheci ela na rua. Lá na frente, depois um pouquinho na Copa Gás. Mas depois a gente começou a ir para a igreja. Mas muitos começam a ir em festas. Só que o primeiro casamento começou aonde? No Jardim do Éden. Deus criou o homem e falou, não é bom que o homem esteja só. Então ele fez o casamento. Só que aí o inimigo começou a fazer as artimanhas dele para destruir o casamento. O que Jesus fez? O que Deus fez? Preparou planos, foi preparando planos para resgatar a família. E até hoje ele continua preparando planos para que a família não seja destruída. Um deles foi que o seu filho morresse na cruz por cada um de nós. Não foi individual, não, foi pela família. A salvação era individual, mas foi por nós. Jesus Cristo morreu. Então, irmãos, pega a melhor ferramenta que você tiver, que é a palavra de Deus. Comece a colocá-la em prática, nem que seja no seu pensamento. Eu sei, já falei isso algumas vezes, quando eu e a Rose, nós começamos a formar a nossa família, era só ela que caminhava. Porém, eu havia sido evangélico, estava afastado, só ela. O evangelista Orvalino orou 40 anos para que a minha sogra fosse batizada.
Ela desceu as águas, logo depois ela veio e faleceu. A Rose orou 7 anos e eu comecei a caminhar. Quantos anos você está orando por alguém da sua família? Não desista. O cajado que Moisés tocou na água, o cajado que Davi segurou e que os outros patriarcas, usavam, já se foram. Já se foram. O lado de casa, se eu descuidar, eles vão queimar ele, porque é lenha. Mas a palavra de Deus, que está na nossa mão, essa nunca passa. Ela nunca se acaba. Pode até mudar algumas versões, da Bíblia, mas o nosso Deus, Ele vai continuar. E quantas das vezes você pedir e buscar, Ele vai te atender. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer. Que essas palavras, que o Espírito Santo de Deus colocou sobre esta igreja nesta noite, ela possa servir de uma boa semente, germinar em nossos corações e no futuro nós possamos dar fruto. E eu agradeço a minha oportunidade e peço aos irmãos que orem em favor de nós. E agora de tarde o Joel tanto falou com o pastor quanto falou comigo, não estaria na igreja, o pai dele está em casa, parece que ele está lá monitorando, pastor? O pai dele está com problema de coração. Então vamos orar pelos nossos irmãos que estão ausentes. Deus sabe o motivo de cada um deles. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.